Boa tarde a todos, boa tarde Zaira, Boa bem-vindos tarde. a mais um webinar do ciclo de webinars Juntos para o Combate, hoje com o tema Auto-Coaching como fazer. Zaira Souza, natural de Vila Nova de Gaia, licenciada em Psicologia e frequência de doutoramento em Neuropsicologia Clínica, gestora de formação na melhor empresa de formação de Portugal, formadora e psicóloga. Com mais de 15 anos de experiência profissional em diferentes contextos, desde a psicologia clínica, psicologia da educação, formadora e como life coach. Uma das suas maiores paixões é conhecer as pessoas e as suas histórias, o gosto dela partilhar experiências e perceber o vibrar das pessoas na sua vida pessoal e profissional. Hoje vai-nos trazer temas muito importantes sobre esta temática do coaching, o que é o coaching, falar nos seus benefícios e as suas vantagens, na roda da vida, no autoconhecimento, no planeamento. Zaira, muito obrigado por teres aceito este nosso desafio. Deixa então agora contigo com a apresentação auto-coaching, como fazer. Então, Nuno, muito obrigada. Eu é que agradeço mais uma oportunidade que tenho para partilhar conhecimento, que é aquilo que eu mais gosto de fazer na vida, é partilhar conhecimento com os outros e que esse conhecimento também, por sua vez, seja partilhado comigo. Bom, o que nos traz cá hoje é falar um pouquinho do auto-coaching, como é que nós o poderemos pôr em prática no nosso dia-a-dia. Não é tão complicado como às vezes pode querer parecer. E vamos então falar aqui ao de leve em algumas ferramentas em que nós podemos colocar em prática sem grandes dificuldades no nosso dia-a-dia. Antes de iniciarmos falando, vamos só falar aqui um pouquinho do que é o coaching, para caso de termos aqui alguém que não esteja dentro do conceito do coaching em si. O coaching é um processo estruturado, ou seja, não é feito ao calhas nem à sorte. É um processo estruturado e que tem como objetivo desenvolver, desafiar, apoiar e capacitar as pessoas a atingir, costuma-se dizer, o seu máximo potencial, quer seja a nível pessoal, quer seja a nível profissional. Como é óbvio, todos nós temos desejos e vontades de querer atingir objetivos na nossa vida, quer seja objetivos a nível pessoal, quer seja objetivos a nível profissional, e daí poderemos recorrer ao auto-coaching, que o auto-coaching é então a aplicação das ferramentas do coaching que nós já conhecemos. Irei abordar aqui algumas, explicar assim um pouquinho de leve como é que nós as poderemos então aplicar no nosso dia-a-dia. Ou seja, como vamos ser nós a ter que fazer o auto-coaching, isto vai requerer, obviamente, alguma disciplina da nossa parte, pois somos nós que vamos ter que nos auto-observar, vamos ter que nos incentivar, vamos ter que andar em cima de nós, como se costuma dizer, em vez de termos alguém a fazermos por nós. O que nos permite também é nós irmos descobrindo, irmos autoconhecendo. Isto é uma das partes mais fundamentais do auto-coaching, ou seja, é o nosso autoconhecimento para nós também conhecermos aquilo que nós realmente queremos. Nós temos atualmente uma vida tão agitada que acabamos por não ter tempo de vermos o que é que realmente queremos. O que é que nós queremos daqui a 5 anos? Onde é que nós queremos estar daqui a 10 anos? Muitas vezes nós não paramos e vamos atrás daquilo que nos traz a satisfação imediata. No que é que o auto-coaching nos pode então ajudar no nosso dia-a-dia? Ajuda-nos então a compreender e a conhecer a nossa realidade atual. A identificar aquilo que nós precisamos de alinhar, de potencializar o nosso foco, organizar e alcançar os seus objetivos. E então assim otimizarmos os nossos resultados, em vez de andarmos perdidos por diversas funções, por diversas atividades que nós gostamos, por diversos cursos ou na leitura dos livros, vamos focar naquilo que realmente nos interessa. A jornada do auto-coaching, ela é muito reveladora, é muito motivadora. Muitas pessoas encontram inúmeras respostas para a sua vida que atualmente desconheciam. E descobrem também talentos, habilidades e despertam assim um poder que a própria pessoa desconhecia. Porque então vamos buscar aos tais talentos
que nós nunca teríamos explorado antes. A nível de benefícios e de vantagens do auto-coaching, são imensas. Vou passar aqui por referir alguns dos benefícios. Olha, Sara, diz-me uma coisa, antes de passarmos para os benefícios e vantagens, qualquer pessoa pode fazer auto-coaching ou está só ao alcance de alguns? Qualquer pessoa pode fazer auto-coaching, isto está ao alcance de toda a gente, conhecendo as ferramentas do coaching, tendo vontade de querer descobrir mais sobre a própria pessoa e de querer modificar alguma coisa em si, está ao alcance de toda a gente. Não existe nenhum grupo específico, não está indicado só para determinado tipo de pessoas. Inclusivamente, eu acho que todos nós deveríamos realizar auto-coaching uma vez no ano. Costuma-se dizer, podem aproveitar o balanço de final de ano, passagem de ano, podem aproveitar a altura das férias, se calhar até têm mais tempo para se sentarem e refletirem, que seria o ideal. Como eu estava então a dizer, a nível de vantagens do auto-coaching, nós podemos explorar a nossa própria autoconfiança, compreender as crenças que limitam o nosso crescimento enquanto profissional. Existem muitas crenças que nós temos que, mais à frente nós vamos ver, nós somos os nossos próprios autossabotadores. Tomar decisões de uma forma assertiva, aumentar o nosso desempenho, desenvolver novas habilidades, reconhecer pontos de melhoria, definir metas e objetivos com clareza. Também iremos aprofundar um pouquinho só hoje a questão dos objetivos e a importância deles serem claros. Maximizar o nosso foco, planear estratégias e ações, melhorar a nossa gestão do tempo, sermos mais flexíveis, aumentarmos as nossas perspectivas de futuro, organizar ideias e pensamentos, potencializar o relacionamento, desenvolver e controlar a nossa inteligência emocional, alcançar a harmonia interior, lidar com os desafios da rotina de trabalho, ter um comportamento condizente com o nosso cargo e extrair todo o potencial. Ou seja, isto, já estou aqui um bocado cansada de ler esta lista telefónica, mas são apenas alguns dos benefícios. Uma coisa, Zara, basicamente o coaching entra nas esferas da nossa vida, em toda a nossa vida, ou seja, desde a nossa gestão de tempo, desde a flexibilidade, desde como nós fazemos, como aumentamos o desempenho, quer nas empresas, quer em casa, no relacionamento uns com os outros, ou seja, basicamente o que estás a transmitir com estes benefícios e vantagens é que o coaching vai a todas as esferas da nossa vida, é isso que tu exatamente, o coaching ele vai a todas as esferas da nossa vida. Agora, muito importante, eu acho que as pessoas devem definir uma das esferas de cada vez. É muito importante para criar o foco. Eu costumo comparar um pouco esta questão das esferas da nossa vida e às vezes nós queremos trabalhar tudo e não queremos, um pouco como um malabarista, dos que utilizam as bolas. Por exemplo, quando nós começamos a aprender o malabarismo, imaginemos com 2 bolas, não é? E se calhar com 2 bolas, eu por acaso não tenho aqui, mas com 2 bolas até nos desenrascamos. Se vamos acrescentar uma terceira, certamente que vamos deixar cair algumas abaixo. Ou vamos deixar cair uma, ou vamos cair 2. O que é que acontece? Significa que nós naquele momento estamos a ir para além daquilo que nós já temos capacidades. Por isso nós temos que ver treinar bem o malabarismo com 2 bolas. Imaginemos nesta história do coaching, nós temos que dominar primeiro, estarmos bem numa determinada área, numa determinada esfera da nossa vida, e depois é que vamos então trabalhar outra. E quando a segunda estiver bem, aí sim posso passar para uma terceira. E temos aqui que então estabelecer prioridades, de nós vermos então o que é mais importante na nossa vida para trabalharmos primeiro. Porque não nos adianta nada estarmos a trabalhar todas as esferas se não estamos a conseguir dar resposta adequada a nenhuma delas. Há aqui uma questão também de quem nos está a ouvir e agradeço a todos que estão também a lançar questões, também são espaços de debate. Também a Cristina diz-nos que normalmente com o auto-coaching conseguimos ter consciência do nosso valor ou ultrapassar algumas limitações e transformar as mesmas em potencialidades. O que é que tens a dizer sobre isto?
Sim, exatamente. Foi o que há pouquinho acabei por referir. Ou seja, o primeiro passo do autocoaching é o nosso autoconhecimento. E nós, quando fazemos essa análise, o nosso autoconhecimento, nós vamos acabar por descobrir talentos e habilidades, ou mesmo potencialidades que nós desconhecíamos. E que vamos então poder agora começar a utilizá-las para nos desenvolvermos, para atingir um novo patamar, seja na esfera da nossa vida que for. Muito bem. Tá. Então, posto esta questão, como eu estava mesmo agora a dizer, o primeiro passo, sendo um dos mais fundamentais, que é o do autoconhecimento, nós primeiro vamos então analisar a nossa trajetória pessoal, profissional, e tomar consciência daquilo que nós precisamos de aprimorar ou modificar. Nós, por exemplo, às vezes estamos a passar uma fase menos boa na nossa vida e podemos dizer, isto é tudo culpa por causa da minha vida pessoal. Mas se calhar o problema está na parte profissional ou vice-versa, e nós temos que fazer bem esta análise. Existe uma ferramenta muito conhecida no coaching, que é a roda da vida. Olha, diz-me uma coisa, antes de falarmos neste tema de roda da vida, aquilo que tu falaste tem a ver um pouco também com crenças, não é? E aqui a Ana Paula Reis Pinho faz-nos aqui uma questão que é, se podes definir o conceito de crenças neste contexto? Aquelas crenças limitadoras que tu falaste no Sim, o que eu chamo os autossabotadores. Exatamente. Ou seja, nós muitas vezes nós temos a crença, falsa ou não, que não temos capacidade para. Ou seja, nós muitas vezes somos nós próprios que nos impedimos de atingir o nosso melhor. Ou porque achamos que não somos suficientes, ou porque achamos, se calhar, que vamos desiludir alguém que esteja ao nosso lado, ou porque dizemos que não é o momento certo, ou porque não vamos começar hoje, vamos começar amanhã ou para a semana. Mas a nível de crenças, eu acho que nós somos os que mais nos autossabotamos, somos os que mais nos deitamos abaixo e os que menos acreditamos em nós. E esta análise do coaching, este autoconhecimento, vai nos permitir pôr algumas dessas crenças de lado. E nós, se levarmos isto, não vou dizer mesmo à risca, mas se fizermos alguns dos exercícios, vamos ver que, afinal, as crenças que nós tínhamos sobre nós próprios, sobre a nossa incapacidade, não são assim tão realistas quanto nós pensávamos, e estando então a impedir nós atingirmos aquilo que queremos. Olha, dentro desta temática, há muita gente a contribuir, a Sandra Varzim com crenças alicerçadas em âncoras, e a Carla Pereira deixa-nos aqui um tema que também é muito pertinente, é como limpar essas crenças e autossabotagens. Eu tenho por acaso preparado isso para falar ao final. Ok, até mais à frente está bem? Ok, combinado, desculpa. Não tem problema, por acaso tenho mesmo isso, porque é mesmo importante e tenho mesmo isso para o final. Então, vamos começar então, como eu estava a dizer, fazer uma pequena análise da nossa vida. Nós precisamos de ver primeiro em que ponto é que estamos. Eu trago aqui a roda da vida. Existem imensas rodas da vida. Basta fazer uma pequena pesquisa no nosso amigo Google, que existem imensas. Existem life coach, existem para o gestor, para o vendedor, etc. Esta é uma das mais básicas. Esta pizza tem 8 fatias, existe com 12, ou seja, nós depois também podemos ir fazendo como nós queremos. E como é que nós então preenchemos a roda da vida e como é que nós a preenchemos? Vamos começar aqui, por exemplo, pela fatia da saúde. Eu vou perguntar a mim mesmo, como é que eu me sinto neste momento a nível de saúde? Tenho alguma doença crónica? Não tenho nenhuma doença crónica? Será que eu considero que estou um pouco em excesso de peso? Que isso é prejudicial à saúde? E então eu vou colocar ali a percentagem de 0 até 100, como é que eu estou nesse aspecto da minha vida, neste momento. Depois, com o dinheiro, vou fazer a mesma coisa. Como é que está a minha conta bancária? Tenho dívidas? Não tenho dívidas? Estou satisfeito com o meu ordenado? Não estou? Também dou a percentagem. Carreira e profissão, dentro do mesmo género. Estou a fazer aquilo que eu gosto, estou a seguir o caminho que eu quero, terei oportunidades para progredir, não terei. Lazer, dentro das perguntas, o que é que eu faço com os meus tempos livres? Estou satisfeito com como ocupo os meus tempos livres ou será que os tenho? Querei utilizar outra forma, querei viajar mais.
espiritual, em que é que eu acredito? Estou a praticar aquilo que acredito, estou satisfeita com a prática que tenho tido, amor e parceiro. Se estamos ou não, então, satisfeitos na relação em que estamos e com a pessoa que temos ao lado. A família, dentro do mesmo género da relação, tenho o apoio da minha família, sinto que contribuo para a minha família também. E os amigos e a parte social, então, se temos também tempo para esta parte e se estamos a dedicar tempo, que isso também é importante. Não é só acharmos que eles estão lá e não estamos a dedicar o devido tempo. Depois de nós fazermos toda esta análise e todas as medidas, irá ficar uma coisa qualquer assim do género. Muito bem. Tenho aqui alguns exemplos, foram tirados da internet. Ficará algo assim do género. Importante, para além de nós pintalgarmos a roda, é fazermos realmente uma análise. É nós colocarmos por escrito e por extenso o porquê de termos dado aquela percentagem àquela fatia. Para nós termos realmente noção daquilo que nós, da nossa perspectiva, o porquê temos dado aquela pontuação e o que é que poderá ser melhor ou não. E o que poderá ou não melhorar naquela fatia da pizza. Esta análise é muito importante nós fazermos. Nós às vezes temos, eu até desafio a todos, depois se quiserem, fazer um print da internet, da roda da vida, e fazer esta análise, porque nós às vezes achamos que as coisas estão melhores do que o que realmente estão. E isto ajuda muito na questão do autoconhecimento. Diz-me uma coisa, dentro desta questão da roda da vida, então na tua perspectiva nós devemos ou colorir esta roda, não é? No fundo fazer um exame de autoconsciência, tirando a do peso, porque nesta fase do confinamento não conta. Estou a brincar. Sim. Mas nesta roda da vida nós vermos os aspectos que nós temos que melhorar e, como tu referiste atrás, trabalharmos um de cada vez, não é? Sim. À frente, quando falar dos objetivos, vou referir isso, porque depois o importante nisto da roda da vida é nós vermos qual é aquela área que nós queremos trabalhar. Eu até costumo dizer de outra forma. Às vezes, quando nós começamos a querer fazer mudanças na nossa vida, eu própria costumo fazer qual é a fatia que eu preciso de mexer para ter mais energia. Nós, às vezes, quando estamos num processo de mudança, o que nós precisamos é de energia. E, se calhar, não tanto começar pela parte mais difícil. Então, quem está a começar no auto-coaching, eu aconselho a começar pelaquela fatia, que, subindo essa fatia, mais facilmente eu vou conseguir elevar as outras. Imaginemos que, para mim, essa fatia, imaginemos que é a família. Eu sei que se me dedicar à família e elevar a pontuação daquela fatia, eu vou me sentir mais confiante e mais motivada. Sim. Estamos com um problema qualquer da internet. Então, sim. Estou a ouvir agora, desculpa. Sim. Existem pessoas que, por exemplo, é a questão do trabalho, que dão muita importância ao trabalho. Então, essas pessoas, elas preferem primeiro dedicarem-se ao trabalho. Ou seja, aqui também é uma escolha muito pessoal de cada um. Então, da tua perspectiva, esta questão da roda da vida também tem a ver um pouco também com aquilo que nós definimos enquanto que é prioritário para nós, não é? Claro, tu enquanto psicóloga e aconselhas sempre os três equilíbrios, provavelmente, que é o social, o familiar e o trabalho, não é? Mas há pessoas que dão mais enfoque à questão do trabalho que outras questões, provavelmente a roda da vida pode ser diferente para nós na perspectiva como nós vemos um pouco a nossa vida. Exatamente, a roda da vida vai ser diferente para cada uma das pessoas. O ideal é existir um equilíbrio, mas, por exemplo, podem existir pessoas que tenham, imaginemos, a parte do trabalho quase nos 100%, e depois tem, por exemplo, a parte de social ou a parte de lazer quase nos 0%, mas aquilo para elas não tem importância nenhuma, porque estão satisfeitas assim. Ou seja, a realidade depende de pessoa para pessoa e cada pessoa tem que fazer essa sua própria... José também, José de Maria Santos Perdigão, que nos pergunta: e como fazemos balanço na nossa vida profissional? Então, a nível profissional, nós temos que nos perguntar a nós próprios se estou satisfeito
com o trabalho que neste momento estou a realizar, se sinto que posso crescer naquele local de trabalho, se estou satisfeito, imaginemos, com o ordenado, se estou satisfeito com o meu horário de trabalho, ou seja, avaliar essas questões. Há quem fale do propósito de vida, o ideal é aliar o trabalho com o propósito de vida. E também existe a frase muito conhecida que é trabalha naquilo que amas e não trabalharás mais um único dia. É mais ou menos dentro disso, ou seja, nós vemos se realmente estamos a fazer aquilo que nos dá prazer, aquilo em que não nos custa levantar de manhã para fazer. Então, na questão da Carla Pereira, dá-nos aqui mais um insight, então serve para uma tomada de consciência. Exatamente. A roda da vida é mesmo para uma tomada de consciência e para o autoconhecimento da nossa vida. De como é que está, então, o estado da nossa vida. Muito bem. Continuando a falar um pouquinho, então, também o que é que é importante nós fazermos nesta fase do autoconhecimento? Para além de vermos o estado em que está a nossa vida, é nós também identificarmos habilidades e competências que nós possuímos, quais são os pontos também que são necessários melhorar e também quais são os nossos pontos fracos, quais são as nossas fraquezas, porque isso também é importante nós conhecermos. Não é só aspectos positivos, também temos que ter, obviamente, plena consciência de quais são os nossos pontos fracos e pontos menos positivos. Para fazermos esta análise, existe a análise SWOT. É muito conhecida, podemos utilizar isto também nas diferentes vertentes da nossa vida. Nós a realizarmos esta análise, o que é que nos permite? Permite-nos ver que forças é que nós temos, quais são então as nossas fraquezas, quais são as nossas oportunidades, e quais são as nossas ameaças. Então, nas nossas forças, ou seja, a nível de fatores internos, isto depende apenas de nós, que recursos é que eu tenho, que qualidades é que eu identifico em mim própria, aquilo em que eu sei que sou boa. Também costumo aqui dar um pequeno exercício. Às vezes nós, quando estamos a passar uma fase menos boa da nossa vida, parece que não conseguimos sequer preencher este campo. Eu comecei logo por este se calhar é o mais difícil de conseguirmos preencher. Eu costumo dar um conselho que é, peçam aos vossos pais, peçam aos vossos amigos para vos fazer uma lista com 5 ou 6 qualidades que identificam em vocês. E vocês daí já conseguem, pegando nas mais comuns, tirarem aspectos positivos, ou seja, as vossas forças, aquilo em que as pessoas reconhecem que vocês são bons e aquilo que sabem fazer. Por acaso, só ter de curiosidade, eu utilizo muito esta análise SWOT, eu não sabia que isto se aplicava ao coaching, na gestão normal. Pronto, é uma ferramenta que eu aprendi também enquanto ferramenta de marketing. Eu quero dizer que o coaching em si foi buscar ferramentas de outras ciências, como a gestão, como o marketing. Sim. Ok, muito bem. Sim, o coaching utiliza ferramentas de outras áreas que são aplicadas ao indivíduo e à vida. Depois, nas oportunidades. As oportunidades já são alguns fatores externos. Aquilo que é importante para nós é nós vermos quais são as nossas forças que nós conseguimos transformar em oportunidades. A nível dos fatores negativos, nas fraquezas, nós temos o que é que eu posso melhorar, coisas que não me agradam tanto em mim, aqueles pequenos defeitos que nós identificamos em nós e que nós não gostamos e sabemos que são fraquezas. A nível das ameaças, é aquilo que nos pode prejudicar. O que é que existe no mundo que me pode prejudicar? Nas ameaças, nós também devemos ter em atenção que é quais são as nossas fraquezas que se podem tornar em ameaças. E eu tenho aqui um pequeno exemplo que eu acho que ajuda um pouquinho a vermos então esta questão da análise SWOT. Eu tenho aqui coisas comuns, nada muito profundo, mas, por exemplo, a nível de forças, tenho aqui aspecto forças, tenho a boa concentração, poder adquirir materiais agora e rápida leitura.
A nível de fraquezas, tenho dificuldade com revisões, falta de tempo e dificuldade na organização. Nas ameaças, tenho finanças limitadas, poucas autorizações e poucos recursos de qualidade. A nível das oportunidades, temos então concursos previstos, conhecimentos do CESP, área administrativa abundante, disciplinas semelhantes, tempo até próximas provas, apresentadorias, etc. Ou seja, nós oportunidades até temos muitas. Agora temos é que também pegar nas nossas forças para colocar então as oportunidades em prática. É uma questão que alguém também colocou e é uma forma muito participativa. Então nós podemos utilizar um pouco esta análise SWOT e transportá-la para a roda da vida e com isso fazer uma estratégia para modificarmos aquilo que queremos. Por exemplo, temos aqui a Josete que nos deixa aqui uma pergunta, mas depois tomarmos consciência, visão autocrítica, como trabalhamos isso? Por exemplo, não estou satisfeita com o meu trabalho, mas como posso mudar? É isso que vamos agora falar. Vamos começar por falar então nos objetivos. Nós temos que ver, eu não estou satisfeita, mas o que é que eu tenho que ter para estar então satisfeita no meu local de trabalho? Se é mudar de trabalho ou se no próprio local existem modificações que eu tenho que fazer. Temos que criar os nossos objetivos. Nós só depois de fazermos toda esta parte do autoconhecimento, de vermos o que está bem, o que é necessário mudar, vermos as forças ou as fraquezas que nós temos, é que vamos então conseguir estabelecer os nossos objetivos. Os objetivos são fundamentais, que é para nós termos a certeza onde é que nós devemos então investir o nosso tempo. E vai então definir a nossa direção da mudança que nós queremos dizer. Queremos fazer. Não nos adianta nada ter feito todo este autoconhecimento se também depois eu não vou criar objetivos para então ter o melhor e ter aquilo que eu quero. E nesta frase também devemos ter um bocado, como se costuma dizer, ambiciosos. Não deixar a coisa à fasquia por baixo. Porque já que estamos a meter as mãos na lama, vamos chafurdar um pouco e levar isto mais para a frente. Já o Anthony Robbins também dizia que as pessoas não são preguiçosas, elas simplesmente não têm objetivos imponentes, ou seja, também deixam a fasquia por baixo. Nós temos também que ter metas que nos desafiem, que não podem ser apenas confortáveis e que facilmente chegaremos. Desafio e que sejam tangíveis, não é? Sim. Uma das questões que nós temos também, provavelmente, quer no coaching, quer na vida, é a razoabilidade das coisas, não é? Sim, elas têm que ser tangíveis, têm que ser realizáveis, porque o facto de nós, às vezes, criamos aqueles objetivos megalómanos que ninguém consegue atingir, o que vai ter em nós é o efeito completamente oposto do que nós pretendemos. Nós pretendemos é motivar-nos para a mudança. E ao termos objetivos megalómanos que não vamos conseguir atingir, isso vai trazer motivação, porque vamos desanimar por não conseguir atingir. Por isso há que ter muita atenção a isso, de sermos realistas, obviamente. Obviamente que nós não vamos colocar como objetivo, eu no final do ano vou fazer uma viagem à Lua. Tem que ser algo que seja realizável. Nesse sentido, existe outra ferramenta do coaching que também é utilizado noutras áreas, que é a criação de objetivos SMART. Esta ferramenta ela ajuda-nos então a escrever os nossos objetivos. Que diz sempre que o nosso objetivo tem que ser específico. Ou seja, nós temos que realmente especificar. A questão do trabalho, por exemplo, o que é que eu quero então mudar no trabalho? Quero mudar realmente a área? Quero ter um ordenado maior? Quero trabalhar menos horas? Eu tenho que ser específica. E se, por exemplo, se eu quero ter um ordenado maior, eu tenho que escrever no papel quanto é que é esse maior. Ou se eu quero trabalhar menos horas, eu tenho que colocar no papel quantas é que são essas horas. Se não são 8, são quantas? São 4, são 5? Nós temos que ser específicos. Para também o nosso cérebro saber qual é a mensagem que nós lhe estamos a dar e termos um objetivo que seja mesmo específico e detalhado para nos focarmos nisso. Tem que ser mensurável, ou seja, tem que ser possível medir. A tal questão de eu quero ganhar mais.
Ou seja, eu não consigo medir, eu não sei se consegui atingir o meu objetivo ou se não. Ou seja, eu quero ganhar mais, mas quero ganhar quanto? Quero ganhar 1.000 euros por mês, limpos, quero ganhar 2.000 euros por mês. Tem que ser medível, ok? Temos que conseguir medir, para assim conseguirmos dizer se atingimos ou não. Também tem que ser alcançável, a tal questão que estávamos a falar então há pouquinho. O objetivo ele tem que ser alcançável. É óbvio que é necessário esforço, é necessário dedicação, mas tem que ser realizável. Não pode ser um objetivo de outro mundo. Eu não posso, como eu disse, não posso dizer daqui no final do ano que quero ir à Lua, porque não vou. Eu, se calhar, nem do país vou sair, tendo em conta o confinamento. Quanto mais ir à Lua. Ou seja, tem que ser realizável. Muito importante nesta questão. Tem que depender de mim. Eu não posso estar aqui a criar objetivos que para a concretização deles eu tenha que depender de terceiros. Porque isso é completamente descabido. Ou seja, eu, como se costuma dizer, eu não posso deixar a minha felicidade na mãos de terceiros. Por isso eu não posso criar os meus objetivos à espera de um terceiro e depois dizer, não resultou porque o fulano X não fez o que deveria ter feito, ok? Tem que estar nas nossas mãos. A nossa felicidade está nas nossas mãos. O facto de nós queremos atingir os nossos objetivos está nas nossas mãos. Tem que ser relevante, ou seja, ele tem que ser importante para mim. Tem que mexer comigo. Eu não vou criar um objetivo que não me vai trazer qualquer tipo de sentimento ou qualquer tipo de felicidade. Deixem-me pensar aqui num exemplo. Por exemplo, eu podia colocar aqui como um objetivo, imaginemos, comprar um carro assim, todos os PTO, diz-me aí uma marca, não é? Digo já. Um Bentley. Um Bentley. Isso a mim não me traz felicidade nenhuma. Não me importa, porque eu vou daqui ao Algarve, tanto vou num Bentley, como vou num Ford, como vou num Peugeot. No meu caso, conduzo mal, nem Bentley nem nada, mas vale em transportes públicos. Por isso, se calhar prefiro outra coisa. Um livro. Não ouviram? Um livro. Um livro. Por exemplo, se for um livro já é diferente, já me dá outro prazer, não é a mesma coisa. Tem que ser importante para mim. E aqui também entra a questão dos terceiros, também entra aqui. Principalmente às pessoas que dão muito valor à opinião dos terceiros, principalmente à opinião dos familiares. Existem muitas pessoas que dizem, eu vou fazer isto porque os meus pais vão ficar felizes, vão ficar orgulhosos. Ou vou fazer isto porque o meu marido ou a minha esposa também vai ficar feliz ou vai ficar orgulhoso. Okay? Mais uma vez, nós temos a trabalhar com os sentimentos de terceiros e não com os nossos. Nós temos que ver aquilo que realmente nos dá prazer e nos dá gana de trabalhar. E tem que ser... tem que ser... Sim. E tem que ser, obviamente, nós temos que colocar um limite no tempo. Isto para nós também criarmos autodisciplina. Claro. Eu se quero, então, melhorar no meu trabalho ou se quero receber um melhor ordenado, eu tenho que colocar aqui um tempo. O que é que eu vou pôr? Daqui a um ano? Ou daqui a 2? Mas vou colocar. Eu não vou dizer só que quero mudar de emprego. Eu tenho que colocar um prazo. Porque nós, como somos o ser humano, mais uma vez os tais autossabotadores, nós deixamos sempre para amanhã. Nós, se não colocarmos um prazo, nós vamos deixar sempre para o dia seguinte e não vamos começar a fazer. É a mesma questão de, por exemplo, quem quer começar a fazer exercício físico. Fica sempre para o dia a seguir, porque aquele nunca é o dia ideal, ou porque estamos cansados, ou porque no noite anterior comi um bocado mais e hoje estou mal disposto, ou porque está chuva, ou porque está calor demais. Porque é uma coisa que também nos causa dor e aquilo que nos causa dor a gente geralmente foge. Exatamente. É uma coisa que nos causa dor e quando nos causa dor nós... Olha, outra situação que nós falámos com o Pedro Freitas, falar aqui um bocadinho e que nós antes de começar este webinar falámos e que tu também tens essa capacidade e tens essa vantagem de sendo psicólogo e sendo life coach ou sendo coach, consegues diferenciar. O Pedro diz-nos que não podemos confundir terapia com coaching, devemos ser críticos com nós próprios, mas também perceber se o nosso problema não passa também por um problema clínico.
O que é que tens a dizer sobre Tu concordas com isso? Até porque manifestaste um pouco isso também logo no início deste webinar em que às vezes as pessoas confundem o coach e esta questão de necessitar de ajuda a nível da psicologia. Sim, obviamente. Isso é algo que se tem fazer muito bem a distinção entre o que é terapia e é o coaching. Infelizmente, hoje em dia, existe aí no mercado muita gente que se diz coach, e vai-nos caber a nós um pouco, enquanto indivíduos, fazemos um bocado essa distinção. De nós vermos se o que nós temos é questão de terapia ou é apenas uma questão de motivação naquele momento. Eu costumo comparar um pouco, quando não se faz esta distinção entre a psicologia e o coaching, um pouco a um penso rápido. Nós, quando nos magoamos a sério, quando é coisas que mexem connosco, nós precisamos de terapia. Não é? Mas nós, não, eu vou ali ao coach e eu ponho aqui um penso rápido na mão, levo ali uma injeção de adrenalina, que no coaching acaba por acontecer um pouco isso, não é? Porque nós ficamos no início cheios de motivação, cheios de força para tudo. E ando ali mais um mês ou mais 2, mais ou menos. Depois vou-me outra vez abaixo. E o que tem acontecido, infelizmente, olha, vou outra vez ao coach, porque o penso vou ter que pôr outros. Ou seja, essas questões são questões de terapia. As feridas, elas têm que ser curadas de dentro, não é? Existem pessoas que fazem da terapia porque a terapia dói, obviamente. A mexer em feridas, vai doer. Nós, quando nos magoamos e pomos lá o dedo, vai doer, obviamente. No coaching isso não se faz, não se mexe nas feridas. Nem podemos sequer imaginar, e eu quero acreditar no bom senso das pessoas, tentar curar depressões, ansiedades ou o que quer que seja com o coaching, que é completamente impossível. Existe já hoje em dia, eu, por exemplo, eu sou psicóloga e coach, já existem muitos colegas como eu, mas conheço colegas de profissão de psicologia que não têm formação em coaching e que colaboram com coaches certificados. Então, eles fazem um trabalho em equipa com a mesma pessoa e vão trabalhando em equipa para... Então, na tua perspectiva, é possível cruzarmos a psicologia com o coaching? Eu não dizia cruzar. Depende um pouquinho dos objetivos da pessoa, mas complementar um pouquinho a parte da passagem à ação e do voltar à vida ativa. Complementar, sim. Muito bem. Pronto, a questão do... Obrigada, Pedro. Perfeito, obrigada. A questão do tempo, eu estava a dizer, a importância de limitarmos no tempo e também muito importante é o facto de ser positivo. Eu coloquei aqui ser positivo e vou dar o exemplo do peso. Porque nós, quando nós queremos perder peso, nós dizemos, eu quero pesar menos 10 quilos. Isso, do ponto de vista do coaching, está tudo errado. E porquê? Estamos a passar uma mensagem negativa ao nosso cérebro, por causa da palavra menos. Também deve evitar utilizarmos a palavra não nos objetivos. Porque tudo o que é negativo o nosso cérebro tende a rejeitar. Daí nós temos que os colocar em positivo. Por isso o ideal, imaginemos, na questão do peso, seria eu no dia 10 de dezembro peso os tais 70 quilos ou os 60 quilos que quero pesar. Ou seja, eu não vou dizer quantos é que eu quero perder, eu vou dizer quanto é que eu quero pesar. Eu quero chegar àquele dia e vou pesar aquilo. É essa a informação que eu vou transmitir ao meu cérebro para então nós transformarmos aquilo em realidade. Pois, tendo os nossos objetivos bem elaborados, o que é que nós precisamos então? Passar à ação. Porque é muito bonito nós analisarmos a nossa realidade, o nosso autoconhecimento, escrevemos objetivos e infelizmente há muitas pessoas que param por aqui e acabam então por morrer na praia. Agora, o importante é, então, causarmos a dor, aquela parte que custa, o facto de nós termos que entrar em ação. Nós temos que, então, planear tudo de forma detalhada. Nós temos os nossos objetivos, temos que planear de forma detalhada as nossas ações, as nossas estratégias, para que, então, comecem a surgir resultados e os objetivos sejam atingidos.
Para que o plano, então, ele funcione, é necessário nós fazermos mudanças e reestruturações. E é aqui que vai começar a causar a dor. Vamos começar a fazer aquelas coisas que não queremos e vamos começar a causar a nossa dor. Albert Einstein não era maluco nenhum no meio disto tudo. Ele próprio também já dizia que não há nada que seja maior evidência que a insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Nós, o ser humano, acreditamos muito nisto. Nós somos teimosos, nós fazemos a mesma coisa exatamente da mesma maneira e esperamos um resultado diferente. E quando nós começamos a fazer auto-coaching, nós temos que perder essa cabeça. Ou seja, nós temos que mudar o nosso mindset e temos que começar a pensar diferente e temos que começar a fazer coisas de modo diferente. E temos que procurar ideias diferentes, fazer diferente do que toda a gente faz. Se nós queremos resultados diferentes, não é fazer igual ao que os outros fazem que nós vamos conseguir esses resultados diferentes. Costuma-se, então, fazer para isto uma chuva de ideias ou uma chuva de soluções. Há quem diga também, Zé, que avançar para este diapositivo que, da tua perspectiva e também consoante Einstein, o que não mexe morre, não é? Na tua perspectiva, se nós queremos melhorar todos os indicadores da nossa vida ou queremos melhorar alguns indicadores da nossa vida, temos que mudar comportamentos, temos que limitar crenças. Não sei se é também um pouco essa a ideia que meio que queres transmitir e que, no fundo, na perspectiva até das organizações e da gestão, que é uma das coisas que os gestores, e nesta fase de Covid 2019, e tu próprio, que também trabalhas nesta área, fomos obrigados a mudar muitos procedimentos se queríamos alcançar os mesmos objetivos e o mesmo sucesso. Ou seja, esta readaptação é esta questão de mudança. Exatamente, exatamente. Isso também é um excelente exemplo. Por exemplo, mesmo o que nós fazíamos anteriormente e que resultava antes disto do Covid, a nível das organizações, a nível de gestão, e resultava muito bem, com estas alterações nós tivemos que modificar tudo. Nós tivemos que nos reorganizar, nós tivemos que nos recriar. Tirando aqui a ideia ao Nuno Silva, que usa muito essa palavra. Nós tivemos que nos recriar, ou seja, nós tivemos que modificar a nossa forma de agir e a nossa forma de estar. E para isso temos que ser criativos, procurar novas soluções. Uma pequena sugestão, era o que eu trazia aqui a nível de ideias e soluções, é fazermos uma chuva de ideias. Mesmo nós sozinhos pegarmos num caderno e escrevermos ideias, mas não parem pelas 10 ou não parem pelas 20, continuem 30, 40, 50, por aí fora. Porque existem estudos que indicam que, por exemplo, as primeiras 10 ideias são aquelas que toda a gente faz, as próximas 10 que faz as 20 são aquelas as mais óbvias, as 20 que já podem começar a causar algumas mudanças, e a partir daí é que começam a vir então as soluções, as ideias e aquelas pequenas mudanças que nós precisamos fazer e que são diferentes. O interveniente pede aqui também uma ajuda e eu também posso dar uma chega. Eu dou mais chega na perspectiva da gestão e tu dás mais na chega na perspectiva do coaching, que é volta a questionar, e se pensarmos e agirmos de forma diferente, com esforço e empenho, ainda assim não depende de nós. Existem vários impedimentos organizacionais, chefes superiores, que não permitem mudança, que não permitem que conseguimos avançar, mudar. Pronto, eu na minha perspectiva, também enquanto gestor, eu dou essa perspectiva. Enquanto gestor, quando limitamos um bocado à mudança, temos que também perceber um bocado os porquês dessa limitação, não é? Então nós próprios temos que fazer um pouco esse trabalho de tentar implementar processos de mudança nas organizações e com isso as nossas chefias superiores conseguirem mudar. Agora, isto também depende muito de organização para organização, depende muito de pessoa para pessoa, e depende também muito da abertura de mente que nós temos a nível do empresário em si e das chefias, porque algumas delas não estão bem preparadas e não têm essa abertura para criar uma relação com as suas equipas, onde as opiniões todos contam, e no fundo, às vezes temos dois caminhos, não é? Eu já tive esse processo pessoal e posso um pouco também deixar aqui uma chega de um pouco disso, que uma organização onde eu trabalhei não tinha essa perspectiva, então eu decidi mudar porque tinha noção das minhas capacidades, tinha outras alternativas, até porque a gente não deve
não termos planos B na vida e os tais planos que tu falas, para procurarmos esse tal outro caminho e conseguir alterar isso, não é? Isto também depende um pouco daquilo que nós conseguimos fazer nas nossas organizações, também perceber o que é que a organização pode fazer por nós. Agora também temos que analisar, e nem por cima neste período de Covid 2019, em que as pessoas estão muito mais sensíveis, onde as pessoas estão menos tolerantes. Depois tem a ver um pouco também com as FIAs e tem a ver um pouco também com o íntimo de cada um. Agora, por vezes, nós próprios, aos poucos, e se assim entendermos que aquilo é aquilo que nós queremos e é o trabalho onde nós estamos, devemos também trabalhar no fundo para alterar essa linha de comportamentos e que as pessoas vão mudando e vão ao encontro daquilo que nós queremos. Mas tu é que és especialista nisso e podes falar um bocadinho mais, e tens sempre a perspectiva da gestão, nunca tenho essa perspectiva da psicóloga e neste caso também da coach. O que é que tens a dizer sobre isto? Tu acabaste por dizer aquilo que a perspectiva da coach e da psicóloga iria dizer. Foi a tua própria experiência profissional. Estiveste numa organização que não te identificavas e saíste e mudaste para aquilo que procuravas, para aquilo que queríamos. E é isso mesmo que eu tenho a dizer. Nós, quando estamos num local que não nos identificamos, que já tentamos fazer alterações, o que nós temos a fazer é mudar-nos nós. Porque, obviamente, uma pessoa só podemos tentar alterar processos. Obviamente, não querem que imaginem esta situação aqui, Covid. Obviamente, isto é uma situação completamente fora do normal, não é? E mesmo os próprios gestores estão a aprender um pouco a lidar com esta situação, mas quando nós estamos numa organização que não nos identificamos, que não estamos satisfeitos, que não vamos de acordo com a forma como as coisas estão a ser feitas lá dentro, nós temos, se aquilo nos traz infelicidade, nós é que temos que nos mudar. Nós não vamos poder esperar que toda uma organização mude a nossa causa. Nós é que temos que dar esse passo e mudar. Desde que haja uma alternativa para isso também, penso eu, para não pormos um pouco, depois não ficarmos sem nada. Mas também há pessoas também, e há aqui uma questão que colocaram também, que é às vezes achamos que não temos idade para mudar. Isso também é uma crença, não achas, Zaira? Sim, eu acho que é tal história, nunca é tarde para fazermos nada na vida. Eu acho que essa frase é mais um dos sabotadores que nós temos. Dizemos que é tarde para mudar, já estou a ficar velho. Ou seja, acaba por ser uma desculpa que nós damos a nós próprios para não fazermos algo na nossa vida, algo diferente, para mudarmos e procurarmos aquilo que nós queremos. Obviamente, com segurança, com tudo pensado, tudo analisado, um passo de cada vez. Obviamente que não vamos desmoronar toda uma vida que foi construída de um dia para o outro para ir atrás de um sonho. Tem que ser tudo pensado, tem que ser tudo planeado. Muito bem. E dentro desse planeamento, pronto, todas estas ideias, todos estes planos que nós temos, é tudo muito bonito, mas temos que passar para um plano. Temos que passar para o velho e amigo calendário. Nós temos que dizer quando é que nós queremos atingir determinado objetivo. Quando é que eu quero... imaginemos encontrar... Por exemplo, há pessoas que têm como objetivo conseguir passar mais tempo com a família. E acabam por ter que colocar mesmo na agenda horas e dias específicos para estar com os amigos. Façam isso, não é vergonha nenhuma. Guardem aquela hora para família e amigos, porque se não colocarmos no calendário, acreditem, nós vamos arranjar sempre ocupações. Tem que estar bloqueado, que é para nós não conseguirmos andar a mexer de um lado para o outro, porque nós também somos peritos nisso. Façam o planeamento como vocês quiserem. Podem fazer corzinhas, podem pôr no telemóvel, podem... Apesar de que eu sou muito apologista ainda do papel e caneta. A informação é passada ao nosso cérebro de forma diferente do que agora utilizar os telemóveis. Existe quem utiliza hoje em dia muito a agenda eletrónica,
e que coloco logo de manhã o alarme e com a lista dos compromissos que tenho para o dia. Mas coloquem e cumpram o que está colocado e vão ver que pequenas mudanças começam a aparecer na vossa vida. Estou também na tua perspectiva, Zaira, também é tudo também uma questão de nós planificarmos, ou seja, o planeamento é um pouco também aquilo que nós conseguimos construir dentro do processo, e se nós tivermos então um processo de planeamento, conseguimos então atingir os resultados que queremos e os objetivos que queremos e conseguimos trabalhar as várias esferas da roda da vida. Obviamente, nós não vamos conseguir atingir nada sem o planeamento. O planeamento tem que ser bem feito. Se eu, por exemplo, quero no final do ano estar a ganhar mais 1000 euros do que eu ganho neste momento, eu tenho que planear, eu tenho que dizer que se calhar, ora bem, daqui imaginemos que faltava 5 meses para ficar contas redondas para o final do ano, 5 meses eu tinha que tentar subir o meu ordenado ou os meus vencimentos de 200 euros por mês. E eu assim consigo ir medindo. E imaginemos que era a questão do querer perder peso. Eu tenho que dizer que para o final de junho eu já tenho que pesar menos 2 quilos. Porque não me adianta no meu planeamento eu dizer, ou melhor, nos meus objetivos dizer que eu no final do ano vou faturar 20 mil euros se eu não puser os intermédios, se eu não fizer o planeamento dos intermédios. Vou chegar a dezembro e vou-me deparar lá com um grande objetivo que não cumpri e que já é impossível cumprir naquele momento. Se não existir planeamento, não conseguimos fazer nada, nem atingir nada. Isto é daquelas partes mesmo fundamentais e que nós temos que perder tempo mesmo à volta do planeamento. Perder ou investir? Perder ou investir tempo? Investir tempo. Investir tempo. Depois, é tal questão, é criarmos o compromisso. É o que eu disse, a tal questão de bloquearmos a agenda, aquele compromisso está criado e vamos cumprir. Como eu falei no início do webinar, é muito importante no auto-coaching nós criarmos este compromisso com nós próprios de que vamos cumprir. Se nós soubermos à partida que não o vamos conseguir fazer, vamos tentar incluir alguém, seja um familiar, seja um amigo, e podemos mesmo pedir, olha, eu se não cumprir isto, opá, por favor, chateiem-me ou dá-me cabo da cabeça, para eu cumprir o objetivo. Eu sequer, imaginemos começar a correr todos os dias de manhã, e eu podia, por exemplo, se eu achar que me vou autossabotar, porque vou ficar na cama mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, eu podia, por exemplo, pedir ao Nuno, tu às 9h10 liga-me para ver se eu estou a correr, e se eu não estiver a correr, dá-me cabo da cabeça. Ou seja, tudo isto é importante e de procurarmos pessoas que nos são próximas e que também querem o nosso crescimento, de colaborar connosco neste sentido. Tendo este compromisso criado, tendo este plano, vamos então monitorizando o nosso desenvolvimento e vamos vendo, vamos pegando a nossa checklist, vamos vendo o que é que vamos cumprindo, passinho a passinho dos nossos objetivos. Uma questão muito importante é o autopremiar-nos. Imaginemos que eu tinha como objetivo, no final do mês de junho, conseguir correr 5 km sem parar. No final do mês de junho, se conseguir cumprir aquele objetivo, eu vou-me dar uma pequena prenda. Ir uma jantarada valente. Ir uma jantarada valente. E se ia estragar também. Estou a brincar contigo. E se ia estragar o que eu andei a trabalhar o mês todo? Então é melhor não. Mas, ou seja, ir dando pequenos prémios, pequenos miminhos, digamos assim, também para não ser só castigo. Só sofrimento, não é? Exatamente. Para além disso, também temos que ter o cuidado então com os autossabotadores. Para além de nós nos dar os pequenos miminhos, também é importante colocar, digamos, o castigo. Imaginemos que eu chego ao final do mês de junho e não consigo ainda correr os 5 km seguidos, eu vou proibir, imaginemos, de comprar mais um livro. Eu dou, por exemplo, o meu, porque eu adoro livros e isso é um ótimo castigo para mim. Mas também tem que me dar um pequeno castigo. Ou então não receber recompensa.
Então nós o que dizemos, foi só aquele dia que eu não fui correr, mas não faz mal, porque amanhã já volta tudo ao contrário. Ou seja, lá está os nossos autossabotadores. O tal o automimo que nós damos, quase como a mãe com os filhos. O filho fez uma asneira tremenda, o pai diz que ele não pode ver televisão, mas vem a mãe por trás e diz, deixa lá o menino que são só 5 minutos ou só 10 minutos. Ou a avó, Nós nessa... Os avós, isso é, os avós. Mas os avós também é o lugar deles. O lugar deles é estragar comigo. Claro. E ter muito cuidado, então, com os autossabotadores. E descobrimos os nossos próprios, quais são. Também é muito importante para, assim, lhes conseguirmos fazer frente. Pronto. E assim, aos poucos e poucos, vamos construindo a nossa escada, vamos subindo os nossos degraus. Às vezes pode ser mais difícil do que outros, às vezes nós já temos a escada montada, mas por vezes temos que ser nós a construir, como está aqui o senhorzinho a fazer, para chegarmos ao nosso prémio. Ou seja, não sei se... sim, há certas questões. Nós estamos a terminar o nosso ciclo de webinar e aqui pessoas estão a intervir também. Vou também lançar aqui algumas questões, alguns desafios, que é para nós também falarmos aqui um bocadinho e algumas perguntas antes de terminarmos este tema, que é um tema que agrada a muita gente, é um tema que é muito aplicado à gestão, mas também pode ser aplicado à nossa vida, às nossas famílias, a nós próprios. Também já referiste que o auto-coaching pode ser um processo também autónomo nosso, mas também com o acompanhamento de alguém que nos ajuda neste processo de autorreflexão. Ana Paula Reis Pinho deixa-nos aqui uma dica que a cultura nas organizações e empresas portuguesas estão muito, muito focadas na produtividade, gerando competitividade entre os profissionais. Ela diz-nos também que competição desmesurada não é saudável. A nível das organizações, é verdade, a competição exagerada não é de todo saudável. Os gestores criam essa competitividade. Também temos que ter noção que é esse o mercado de trabalho que nós temos. As empresas, obviamente, querem estar sempre na linha da frente, neste caso a nível de produtividade versus qualidade, e exigem isso aos colaboradores, que então terão que acompanhar ou não. A nível da competição entre os próprios profissionais, eu acho que é natural. No mundo do trabalho hoje em dia, se não houver esse pequeno pico, também não existe a motivação para chegarmos mais à frente. Acho que não temos que ter noção que só nos é exigido aquilo que consideram que nós conseguimos atingir. Então as pessoas também nem sequer se dão ao trabalho de nos estar a pedir mais e mais. Então, na tua perspectiva, se calhar grande parte dos problemas das organizações é porque o próprio empresário não consegue definir bem o objetivo SMART, não é? E por isso depois cria estes fatores de competitividade extremos em que gera uma competitividade desmesurada que não é saudável. Porque provavelmente em algumas situações, e nós próprios contra nós falamos, que nós uma altura também da nossa vida definimos objetivos e depois percebemos mais à frente que não eram atingíveis, ou seja, fazíamos o cálculo mediante uma coisa, e às vezes também tem a ver um pouco com isso, as pessoas também nas empresas não definirem bem os objetivos, e depois também aquela não preparação do empresário, o empresário não está preparado para estes novos conceitos, para lidar muito no relacionamento interpessoal, aplicar estas metodologias que vocês trazem, também um pouco da psicologia positiva e um pouco também do coaching, se calhar também não existe um pouco essa abertura. Sim, estes temas são todos novos nas empresas, não existe grande abertura. Existe muito também ainda a crença ou o mito, se quisermos assim dizer, que isso são tudo coisas da vossa cabeça, não é com músicas e floreados que nós vamos lá estar. Mas relativamente aos objetivos, não concordo contigo. Isso acontece a nível da competitividade e quando é exercida essa pressão, é dentro dos objetivos que não foram bem formulados. E aí cabe aos gestores de terem a humildade suficiente, então, de reconhecer que tal não estava correto e os alterarem, então, ter em conta a realidade deles.
Até provavelmente quem precisa de algumas sessões de coaching são os próprios gestores e as gestões de topo. Também era Sim, necessário. eu acho que qualquer empresa devia ter coaching e que deveriam começar pelos gestores de topo, que deveriam começar por aí, porque são eles que passam a mensagem, são eles que dão o exemplo e é pelos alicerces que nós começamos a construir uma casa. E os gestores são os alicerces de uma empresa e é por eles que nós temos que começar. Pronto, a Zélia está-nos aqui a deixar uma chega, mediante aquilo dos inputs que também tu deixaste, que é, então porque produzimos pouco. Eu se calhar também deixo aqui uma dica que Sim, sim. se calhar não, e depois tu complementas, que falaste nisso, porque se calhar não fazemos estas etapas como tu referiste, não planificamos, não definimos objetivos SMART, e se calhar até um pouco também com isso. E também quem nos dirige também não sabe o que é isto. Mas provavelmente tu podes até falar um pouco mais isto, então porque é que produzimos pouco? Eu estou aqui com um bocado de dificuldade de colocar isso dentro a ver se vejo o contexto O contexto que eu acho que a Zélia está a montar, pronto, tu basicamente falaste, eu posso responder esta questão porque acho que atingi o que é que ela pretende. Sim. Grande parte, se aquilo que tu falaste aqui muito bem, que a gente definindo o objetivo SMART, definindo um bom planeamento, definindo bem as metas que pretendemos atingir, conseguimos atingir resultados, porque é que produzimos pouco? Porque as pessoas não fazem isso. Não fazem nas duas vertentes, ou não fazem porque a gestão não o faz, e no fundo nós temos grande parte das nossas micros e PMEs são geridas por pessoas que não têm formação para isso e não há uma definição para as equipas, é um salve-se quem puder e é um já agora, e quando há o já agora isso não é impossível. E as pessoas próprias também não fazem isso, ou seja, não têm um open mind, nem trabalham a mente para definir um pouco isso. Bom, tu sabes e trabalhas connosco há algum tempo, infelizmente, quer enquanto formadora, quer enquanto gestora de formação, um dos grandes desafios que a Comunilog teve foi definir um pouco algumas etapas daquilo que tu falaste aqui, que eram os planeamentos a médio e longo prazo, os planeamentos mensais, os planeamentos semanais, e também, no fundo, os próprios medir aquilo que se faz, ou seja, olhar para aquilo que fazemos e gerar um pouco esse compromisso, e no fundo é essa a questão provavelmente que a Zélia falaste, e tu referiste muito bem, isto é mais numa perspectiva organizacional, depois também nós podemos transportar para a nossa vida, depois nós olhamos um pouco para estas ferramentas numa lógica do dinheiro, mas eu também analiso para elas e os insights que tu deixas também, que deixaste aqui, foi um pouco também aquilo que nós podemos então desenhar para nós próprios, definir objetivos para nós próprios, para a nossa família e, no fundo, esses insights. Pronto, no fundo, se calhar é isso que a Zélia estava a referir e que deixaste um pouco essa ideia daquilo. Pronto. Pedro Freitas, deixamos aqui mais uma questão. Desculpa, Nuno, eu aí também só acrescentava o seguinte: às vezes também quando os objetivos são criados a nível de produção ou de faturação, as pessoas quando os fazem um bocado por segurança, por defeito fazem por segurança, ou seja, imaginemos que eu colocava como objetivo faturar ao final do mês 5.000 euros, mas eu se calhar a meio da segunda semana já cumpri o objetivo. O que é que vai acontecer? Eu o resto do mês vou desleixar. Eu se tivesse criado um objetivo mais acima, eu iria puxar mais por mim, eu iria produzir muito mais. Mas voltamos outra vez novamente à questão, a necessidade de reformularmos os objetivos, de termos a humildade de dizermos, olha, os primeiros não estavam bem, vamos reformular e puxar por nós. No fundo, o Pedro Freitas nos deixa um bocadinho esta dica, e é uma opinião de todos, mas que é uma utopia, as empresas não apostam nisso e os líderes de topo deviam fazer coaching ou terapia e recusam. Pois por vezes a pressão demasiado e acham que isso é sinal de fraqueza. Se calhar na minha perspectiva, e provavelmente também será tu, será uma falta de abertura de mente para novas realidades, e aí se calhar já nem é só no coaching, mas em outras áreas da gestão da empresa. Sim, isso são mentalidades, isso demora décadas, demoram séculos a serem alteradas. Por exemplo, pegando na parte da psicologia, quantos anos é que nós demandamos até conseguirmos uma ordem, até conseguirmos trabalhar no setor público?
são questões que demoram anos. Quem me dera a muitos de nós podermos pegar em gestores, e nem é nós psicólogos, se calhar até aos colaboradores, pegavam no gestor, olha, tu vais para ali fazer terapia, tu vais para ali para o coach, e a coisa fica resolvida em 2 meses ou 3. Mas isso parte das pessoas, e são mentalidades, e mudar mentalidades demora muito tempo. Eu acho que deixa também dar uns insights, e estamos já a terminar também, pois há aqui mais uma questão ou outra antes de terminarmos. Vou falar na parte do patrão, porque eu estou aqui também um pouco, é o que eu faço, não é? Às vezes também é importante que os colaboradores calcem os sapatos de quem lidera. E às vezes quem lidera não tem a capacidade de perceber determinado tipo de pormenores que são importantes, porque estão tão focados nos números, nos objetivos, e acreditem que nesta fase houve muito empresário a pensar como é que pagaria aos colaboradores no final do mês, como é que conseguiria cumprir com as suas tarefas e com os seus compromissos, e às vezes não se foca um pouco nisso, não é? E às vezes também cabe um pouco, aos poucos, e dentro da personalidade de cada líder, porque cada líder tem a sua própria personalidade, os quadros intermédios também, e os colaboradores chamarem a atenção para determinado tipo de aspectos, e às vezes o que falha muitas vezes é a comunicação. Vamos, aqui a Carla Pereira também nos deixa aqui uma dica, e estamos já quase a terminar, que na administração pública há os quadros que são feitos, mas depois nada é cumprido. Se calhar nesta perspectiva, provavelmente há muito planeamento que é mal medido, que é mal feito, e provavelmente nem sequer é testado. E se calhar uma das fases que tu falaste, e depois provavelmente é importante, é que depois de medirmos isto tudo, planificarmos, é depois também preciso analisar aquilo que fizemos e o que é que não fizemos. O que é que tu achas disso? É a necessidade de nós fazermos realmente o balanço do que é que foi feito, o que é que não foi feito, e vermos onde é que nós erramos para conseguirmos modificar e melhorar as nossas metodologias ou as nossas técnicas que tínhamos utilizado. Infelizmente, vê-se em muitas situações, foi o que eu disse, é a questão do planeamento, nós fazemos muito planeamento, mas depois não colocamos nada em prática. E para além de colocar em prática, é a questão do compromisso e a questão do balanço, ver o que é que nós fizemos, ver o que é que na realidade não fizemos, para assim conseguirmos ajustar novamente os nossos objetivos e continuar a trabalhar. Olha, está aqui obviamente a nossa também, desculpa interromper-te, Zaira, que também é coach e está a fazer um trabalho belíssimo também numa escola. Obrigado por estes inputs. Que a nível de gestores de topo concordo com a vossa opinião, no entanto alguns empresários e quase especialmente recorreram ao coach. Sim, porque no fundo é despertar consciências, e por exemplo a Ana Fantasia é uma pessoa que está a trabalhar, está a fazer este trabalho com professores e alunos no agrupamento de escolas de Almeida, até foi uma situação que apareceu depois na televisão, também é um trabalho que é importante, ou seja, o próprio empresário também pode se munir de um coach para depois também para orientar a sua própria equipa. Exatamente, isso é fundamental, e idealmente o empresário deveria ter um coach, digamos, regular, não ir semanalmente, mas calhar uma vez por mês. É saudável não só para o empresário, mas como tu disseste e muito bem, depois também conseguir apoiar a própria equipa que tem. Há aqui uma coisa também importante, o Jorge Fernandes diz-nos que os planos de ação têm de ser mesmo isso, de ação e não de intenção. Exatamente. Há um vídeo muito engraçado, depois se vocês quiserem ver, que é os brasileiros que utilizam, que é o TBC, para colocar em ação. Porque nada adianta o planeamento se tu não tirares a bunda da cadeira, que é o TBC, tirar a bunda da cadeira. Outra situação que me pergunta a Joana Alves, se não houver avaliação do que serve o planeamento. Exatamente, é o balanço final. É nós pegarmos na nossa checklist, ver o que é que nós fizemos, vermos o que é que nós não fizemos. Só assim é que tudo vai valer a pena. Este processo ele tem que ser todo realizado. Se nós pararmos em algum momento, é morrer na praia, como se costuma dizer. E morrer no planeamento e não avaliarmos é estar ali o mar a chegar à beira dos dedos dos pés e nós terminarmos por ali. Exatamente, ver o que foi feito, o que não foi feito e as razões de não ter feito.
Zaira, Exatamente. muito obrigado por esta hora que estiveste aqui connosco. Nós vamos ter o próximo webinar, que será com o Miguel Regal, Regime Jurídico da Segurança Privada, com o Emanuel Braga enquanto moderador. A Zaira deixou aqui alguns insights muito importantes sobre o auto-coach, aquilo que nós podemos trabalhar todos nós para sermos pessoas melhores, colaboradores melhores. E muito obrigado por teres deixado estes insights que com certeza vão ser muito importantes para quem nos esteve a ouvir. E eu próprio aqui situações que eu vou tentar melhorar também em aspectos, quer no trabalho, quer na vida pessoal, e que são temas que são muito relevantes. Mais uma vez, Zaira, muito obrigado por tudo. Obrigada eu. Até uma próxima sessão. Obrigada.